Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, graça e paz de Jesus Cristo seja com todos vocês. Eu sou o Davi Domenicali, pastor da Igreja Batista da Fraternidade, e esse aqui é o nosso canal, humilde canal, Degustação Teológica. Hoje nós vamos tratar aqui sobre uma reflexão muito importante, falando sobre a função da teologia, tá? O estudo teológico. Quais os tipos de visões teológicas que a gente pode ter, e na minha opinião, qual seria a melhor e a mais danosa, uma distinção entre uma boa teologia e uma má teologia, sempre pensando o quê? Na igreja, tá? Porque para mim, aqui esse canal tem um viés cristão, ortodoxo, certo? Conservador histórico, tá? Lembrando que não somos radicais fundamentalistas, tá? Mas não somos progressistas e muito menos bebemos em qualquer tipo de resquícios da fonte da teologia liberal. E vamos fazer uma breve análise aqui, rapidinho, de como uma boa teologia pode me orientar em relação às práticas da igreja, tá? Portanto, para nós, uma teologia deve estar alinhada sempre à prática da igreja, tá? Eu sei que as pessoas hoje, né, com essa modernidade, os cursos de bacharel em teologia nas universidades nem sempre visam, de fato, mais a vocação ministerial, né, ou o chamado para servir a igreja, embora muitos usem essa expressão, vamos servir a igreja. Mas a verdade é que muitas pessoas têm se tornado tornaram-se, né, apenas pessoas curiosas ou críticas, e o pior, né, dependendo do tipo de teologia, tem levado pessoas até a sair ou desistir da igreja onde congrega, né, por ter a cabeça totalmente mudada, não no sentido bom da palavra, né, não no aspecto bom, mas de beber em fontes que ele ali entendeu ser a fonte certa, né, e muitas vezes indo até mesmo contra a própria escritura. Pois é, tem curso teológico que ao invés de fazer você ficar mais crente, né, principalmente no que diz a respeito às profecias bíblicas, aos textos bíblicos, faz com que você comece a questionar até mesmo a palavra de Deus, né, a intenção dos autores, a sua inspiração. Cara, o negócio é sinistro. Então, vamos tomar cuidado, porque a teologia ela é importante para a igreja, ela é importante para a vida do cidadão, né? Para a vida do ser humano. Porém, se você fizer uma má teologia, pode destruir você, destruir tua fé de fato, tá? Eu sei que vai ter gente aqui que contesta, tal, mas eu quero te encorajar. Veja o vídeo, se você puder, até o final. E aí depois você tira suas conclusões. Mas não me julga pela introdução, não, beleza? Não faça isso, senão você vai ser uma pessoa incoerente com a sua própria argumentação, tá bom? Bom, eu vou trazer a abertura do canal e a gente dá sequência aí no assunto de hoje. Bom, é isso aí, pessoal. Peço que você se inscreva nesse canal. A inscrição é muito importante aqui, tá? E que você também curta esse vídeo e compartilhe com alguém, beleza? É importante, tá? Dá um joinha aí, like, curte o vídeo aí, por favor, ajuda a gente. E compartilha com alguém, tá bom? Obrigado você que está inscrito, nos acompanhando. Ativa aí o sininho para receber notificação de novos vídeos. E ao final também eu vou apresentar aqui o endereço da nossa igreja, falar um pouquinho dos livros que publiquei e também de dicas, né? Dicas de alguns seminários, institutos bíblicos e faculdades de teologia, onde você pode cursar, tá? Você pode fazer seu curso para se aprofundar mais. Afinal, esse é um canal de degustação, beleza? Bom, pessoal, vamos nessa. Eu quero falar um monte de coisa aqui, uma avalanche de coisas, e você filtra, você pesquisa, analisa, tá? Eu sei que para cada coisa que eu vou falar aqui, precisaríamos de tempo para aprofundar, mas eu vou passar assim de forma geral, né?
falando de alguns pontos que eu acredito ser necessário e específico para uma reflexão, tá? Vamos lá. Em primeiro lugar, teologia boa e teologia ruim. Sim, tem teologia boa e teologia ruim. Teologia boa é aquela que, apesar de levar você a ter um olhar crítico para algumas questões, né, mesmo questões relacionadas à Bíblia, ou à história da própria teologia, lembrando que teologia, ela é uma interpretação do texto bíblico. Tá? O que é teologia? Teologia é uma leitura que a gente faz daquilo que a Bíblia nos mostra. Lógico que existem outras religiões e também tem suas teologias, mas estou falando aqui da teologia cristã, tá? Que é a base de toda a formação e pensamento ocidental, né? Então, vamos trabalhar a teologia cristã. O que acontece? Quando você fala assim, olha, uma pessoa ela tem eleição, ela é eleita para a salvação, ela é predestinada ao céu, e assim, mesmo que ela não tenha escolhido, mesmo que, enfim, ela não faça nada, há um monergismo, uma ação divina que faz com que ela não resista ao chamado de Deus e seja salva. Isso aí são alguns dos pontos do chamado calvinismo. Isso é uma leitura teológica. Algumas pessoas vêm e afirmam assim, não, isso aí é a que a Bíblia diz. Não, não é a que a Bíblia diz, é o que você lê a partir de alguns textos da Bíblia e constrói uma teologia sistemática em cima, tá? Porque a Bíblia, quando você lê, é verdade que tem alguns textos que nos levam a esse entendimento, porém existem outros textos que destroem esse tipo de pensamento, né? Na própria Bíblia. Se por um lado a Bíblia vai falar dos eleitos, né? Que tiveram seus nomes escritos, né? Antes da fundação do mundo, no livro da vida, antes da fundação do mundo, né? Que aqueles que creram eram aqueles que estavam ordenados para a vida eterna. Ainda que tem esses textos, você também vai encontrar textos, por exemplo, que vão mostrar que o ser humano pode resistir ao chamado de Deus. Ele não pode enxergar a Deus sem a ação do Espírito Santo, porque aí nós estaríamos abraçando uma teologia ligada ao pelagianismo, tá? Uma doutrina antiga lá nos primeiros séculos da igreja que queria supor que o ser humano poderia encontrar Deus e encontrar Cristo e até ser salvo sem nenhuma ação do Espírito Santo na vida dele. E isso é impossível, tá? Porque aí sim há uma convergência no cristianismo como um todo, principalmente entre o meio protestante, né, evangélico, onde o ser humano só consegue enxergar o seu pecado, só consegue se arrepender de seu pecado e só consegue ver em Cristo a única saída para a salvação se o Espírito Santo o mostrar isso para ele. É uma ação do Espírito Santo no interior do ser humano, na mente humana, tá? É uma coisa maravilhosa. Isso é fato, e isso tem tanto num pensamento calvinista como no pensamento arminiano, né? No arminianismo, que dá uma abertura para uma espécie de livre-arbítrio, tá? Aceitando ou rejeitando o convite do Senhor, tá? Então a diferença, assim, mais clássica é que no calvinismo eles acham que quando Deus chama alguém, essa pessoa vai ser salva e acabou. Ela não pode resistir a esse chamado, que é uma ação do Espírito Santo, porque Deus é soberano. Por outro lado, o arminianismo, né, de Jacob Arminius, né, faz uma leitura de que Deus, na sua presciência, né, anteviu aqueles que iriam receber esse chamado, aceitando, dizendo sim ao chamado. E aí, então, os seus nomes foram escritos no livro da vida, né? Porque Deus conhece o futuro, ele está no controle do futuro, ok? Então, o Senhor, na sua graça preveniente, ele elege aqueles que estarão aceitando ao chamado do Espírito Santo para a salvação, ok? Então, a diferença aí entre os dois caminhos é que um acredita que a pessoa não pode resistir ao chamado de Deus para a salvação e outro acredita que as pessoas podem sim receber o chamado para a salvação, podem resistir, não aceitar o chamado de Deus por meio da ação do Espírito, né? Por exemplo, a gente vai ver Jesus dizendo, quantas vezes, né, Jerusalém, quantas vezes eu quis te juntar nos meus braços, né? Assim como uma galinha junta os seus pintainhos, né? Então você vê ali, até nessa fala de Jesus, você vê um querer de Deus e você vê o endurecimento dos corações que não aceitam isso, tá? A Bíblia vai dizer que a vontade de Deus é que todos os homens se salvem, tá? Todos venham ao arrependimento, encontrem a verdade, é a vontade do Senhor, tá? Mas Deus dá um livre-arbítrio para que o homem,
ao ouvir esse chamado, seja livre. Seja livre para aceitar ou endurecer seu coração rejeitando, tá? Então, veja que existem as duas leituras bíblicas, tá? Então, a gente precisa ser muito tranquilo em relação a isso. Tem igrejas que são calvinistas, igrejas batistas, igrejas presbiterianas, algumas igrejas luteranas, né? Existem igrejas assim, congregacionais, algumas dessas que são calvinistas, tá? Assim como existem algumas igrejas pentecostais calvinistas também, acredite nisso. Assim como tem batistas calvinistas, tá? Mas existem batistas arminianos. Os metodistas são arminianos, né? Porque John Wesley era arminiano, então a formação de toda a igreja metodista, ela vem a partir de John Wesley, no século XVIII, e este era arminiano, né? Então a gente vai ver que muitas igrejas pentecostais são arminianas e tal. Os irmãos estão entendendo? Então, a teologia ela é desenvolvida a partir de um olhar, de um estudo, teologia sistemática, tem uma leitura que se faz. Agora, a igreja não é definida, né, quanto à sua fé, se ela é calvinista, se ela é arminiana. Ela é definida se ela realmente crê em Jesus, confessa em Jesus Cristo como seu Salvador. Agora, o que acontece, irmãos, lá, como essa pessoa, né, chegou a essa conclusão que Jesus Cristo é o Senhor e deixou Cristo e recebeu Cristo em seu coração e agora se tornou um cristão, não vem ao caso para nós, ó. Tá entendendo? Porque, como eu disse, tem textos para arminianos e tem textos para calvinistas. Então, quem perde tempo nisso faz um desserviço para a igreja. Tá? Então, você vai estudar as duas linhas de pensamento, até outras, tá? Mas você deve procurar fazer o seguinte: uma boa teologia é aquela que não vai entrar em conflitos com essas questões, porque são leituras teológicas. Agora, Cristo é fundamental, tá? Não dá para deixar Cristo não sendo o centro, né? Não dá para tirar Jesus do centro da nossa salvação. A Bíblia diz que quem nele crê será salvo, ok? Quem nele crê será salvo. Então, a salvação é só por meio de Jesus Cristo e condicional, hein? Para aqueles que nele creem, tá bom? Como chegaram a crer, se foi por ação, certamente foi uma ação do Espírito, mas se tiveram opção de rejeitar esse chamado ou não, né? Isso não vem ao caso, não é assunto para nós humanos, tá? O problema do ser humano é querer ficar metendo bedelho em assuntos que só pertencem a Deus. Isso é um desserviço, uma perda de tempo para fazer teologia, na minha opinião, tá bom? Perda de tempo. É melhor a gente anunciar Cristo que a gente lucra e a nossa teologia fica mais saudável. Bom, outra coisa. Você entendeu? Esse tipo de leitura vai para outras áreas. Por exemplo, batismo, né, deve ser feito por imersão ou pode só derramar água na cabeça. É uma outra discussão. O importante é ter o batismo. Tá? Eu sou batista. Nossa prática é de imersão. Nossa prática também é de não batizar crianças. Tá? Crianças recém-nascidas. Até batizamos a criança, irmãos e irmãs, no consentimento de seus pais, mas desde que a criança possa responder perguntas básicas. Por exemplo, uma criança de 9 anos de idade, se você chegar nela e os pais são cristãos, ela está sendo discipulada, tá? E você perguntar para ela, você ama Jesus Cristo? Ela diz, amo. Quem Jesus é para você? Ela vai responder, ele é meu Salvador, ele é o meu Senhor. O que Jesus fez por você? Ele morreu na cruz para me salvar, tá? E você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, né, inspirada, você crê nos ensinos da palavra de Deus, a criança crê nos ensinos da palavra de Deus. Tal. É lógico que essa criança não tem ainda uma visão clara, né, dos pecados, ainda não se despertou para uma consciência de mundo ainda, mas ela já tem a base da fé, e o que salva um ser humano é a base da sua fé. Além disso, todos nós somos salvos pela graça, tá? Porque quando uma criança recém-nascida morre, né, ela não teve tempo nunca de confessar pecado, ela nunca teve tempo de pensar no seu pecado, ela é totalmente imatura, né? Uma criança que faleceu aí há 1 ano de idade, 2 anos, 3 aninhos, 4 aninhos, são anjinhos, são bebezinhos, tá? Que nascem em pecado sim, mas não tem consciência de seu pecado e também não tem a consciência da sua fé. Essa que é a verdade, tá? Não tem. São salvos todos pela graça. Assim como nós, eu e você, mesmo com a consciência do nosso pecado, que precisamos nos arrepender e deixar o pecado, e também precisamos de Cristo como Salvador, mesmo assim, o que opera em nós é a graça, queridos. Sem a graça não somos salvos, tá bom? Todos são salvos pela graça. Tá? Agora, quando alcançamos uma idade, é necessário que mesmo alcançados pela graça, tenhamos o posicionamento de confessar os nossos pecados, nos arrepender dos nossos pecados, aceitarmos que somos pecadores e confessar Cristo Jesus como Salvador, porque é só Ele que tira o pecado do mundo, né? Então, com a consciência do pecado, vem também a necessidade de ter a consciência
de ter um Salvador. Por isso que nós precisamos confessar Cristo e andar com Cristo para andarmos em paz com Deus. Beleza? Fica claro isso aqui. Essa é a coerência. Agora, não quer dizer que a gente renega os batismos infantis por aí e tal. Não, são construções teológicas, tá? Que as igrejas fazem, cada uma no seu espaço ali, fazendo esse tipo de leitura bíblica, tá bom? Mas o batismo, sim, é uma ordenança de Jesus, né? Assim como a ceia do Senhor, a Eucaristia é também uma ordenança de Jesus, beleza? E aí algumas igrejas vão interpretar que a ceia, por exemplo, ela é no meio protestante, tá? Tem pelo menos duas formas de entender. Da forma zwingliana, que é apenas um símbolo, né? O pão e o vinho é só um símbolo para um ato de memorial, certo? E vai ter o meio calvinista, né? De João Calvino entendendo que, assim como Lutero também entendia, que há a presença de Cristo, né? A presença de Cristo na ceia, tá? No pão e o vinho, há a presença espiritual de Cristo. Não é uma transubstanciação, tá? Não é que o pão e o vinho literalmente se transformam na carne e no sangue de Jesus. Não, mas é que a presença espiritual de Cristo, a partir do momento da consagração ali, para essa finalidade, e como Jesus disse, isto é o meu corpo, tá? Ali a presença real do Cristo está nos elementos, tá? E nos alimentamos dele, tá bom? Bom, são duas formas de interpretar aí, como eu coloquei. Beleza? Então, mas são leituras teológicas, são formas de interpretar teologicamente. Você entende? Então, qual que é o fundamento? O fundamento é Cristo. É só ele que salva. Agora, se você foi eleito para salvação e não pôde resistir esse chamado, numa visão calvinista, é uma construção sua. Se o outro diz assim, não, todos têm que ser chamados pelo Espírito Santo, mas Deus nos dá o livre-arbítrio de aceitar ou resistir a esse chamado, ficando assim o homem responsável por isso, a partir do momento que ele foi tocado pelo Espírito Santo e rejeitou, é o problema dele, ele tem esse livre-arbítrio. É uma leitura do outro, tá? Agora, o que converge as pessoas não é como eles entregaram a vida a Jesus, mas que Jesus realmente é o Salvador. Esse é o ponto, tá? Não é discutirmos se o batismo é por imersão ou aspersão, tá? Mas sim que tem que ter o batismo, porque é uma ordenança de Jesus. Não é discutir se a ceia ela é apenas um símbolo ou se realmente há a presença de Cristo. Não que essas coisas não sejam importantes, tá? Mas o que eu quero dizer é que uma comunidade que pensa diferente da outra nesse ponto não vai ser rejeitada por Deus. É isso que eu quero dizer. A gente fica aqui discutindo, mas Deus vai aceitar, Deus está aceitando todas elas, tá? Porque Deus sabe das nossas limitações humanas, até para o entendimento de algumas questões bíblicas, né, que nos faz pensar sobre isso, e às vezes, em alguns pontos, nós divergimos teologicamente, por isso que teologia é sempre uma construção, nesse aspecto, tá? Agora, o que não é uma construção? Jesus é o Salvador, sem ele ninguém é salvo, isso não é uma construção, isso é uma verdade determinante da Bíblia, tá? Não cabe nenhum tipo de interpretação diferente. E mais, a ceia, o batismo é necessário? Sim, não para a sua salvação, mas para você mostrar que verdadeiramente se tornou um discípulo de Cristo. É uma ordenança, tá? Para ser inserido no corpo de Cristo. Que mais? A Santa Ceia, a Eucaristia. É necessário? Porque é uma ordenança do Senhor Jesus. Ele ordenou fazer isso, tá? Esse é o centro e é necessário, tá? Para que a gente possa confessar ali que nos alimentamos do Senhor, nos sustentamos pelo Senhor, o Senhor nos sustenta, ele é alimento para as nossas vidas e que temos comunhão com ele e com a sua igreja, partilhando da mesma mesa, tá bom? Além disso, queridos, eu posso falar de outras questões teológicas aqui que podemos discutir muito sobre. Vocês estão entendendo? Agora, a gente precisa procurar sempre uma boa teologia. É aquela que une, é aquela que não divide, tá? E cada igreja tem a sua interpretação nesse âmbito, beleza? Então a teologia, ela tem que me fazer mais sábio nesse sentido, né? E não tolo, sabe? Porque conhecimento não te torna sábio. Tem muita gente com muito conhecimento tolo. São pessoas tolas, tá? E tem muita gente, né, que nem tem tanto conhecimento assim, mas são pessoas sábias, tá? Então, pense como Jesus, pense como Cristo, unindo a igreja e deixando algumas diferenças teológicas de lado, beleza? Agora, tem questões que não dá para deixar de lado, quando se nega a Santa Trindade. Uma igreja que diz que não existe, né, um Deus triuno, está indo contra a revelação das Escrituras, tá? Então, aí nós já temos um problema maior, porque nós estamos falando da essência de Deus, que ele mesmo revelou por meio das Escrituras, coisas que estão ligadas ao próprio Senhor, tá? Questionar o amor de Deus, a divindade de Jesus Cristo, né? Se Jesus era mesmo Deus, né? Isso tudo deve ser condenado, porque
isso vai mexer com a estrutura fundamental da nossa fé, tá? Então não dá para negociar, beleza? Então a igreja ela precisa ser trinitariana, né? Precisa crer nas duas naturezas de Jesus, ele é plenamente homem, plenamente Deus, tá? E não pode separar essas duas naturezas, caso contrário seríamos agnósticos e não cristãos, tá? Enfim, agora, o que na prática a teologia vai me ajudar? Bom, a minha teologia, a teologia quando eu estudo, vai me ajudar, principalmente na interpretação de textos bíblicos, né? A compreender o significado dos textos bíblicos, né? Por exemplo, quando a gente vai olhar o texto de Apocalipse, né? Quando em uma das cartas, na carta de Laodiceia, né? Nós vamos ver lá que a igreja, ela era... Jesus disse, eu vou vomitar vocês da minha boca, porque vocês não foram nem quentes e nem frios, vocês foram mornos, né? A gente precisa ir lá no contexto histórico e entender o que essa carta quer dizer, né? A mornidão ou a mornidez, né? Não tem nada a ver com o aspecto espiritual exatamente, tá? Mas sim a indiferença, a inutilidade daquelas pessoas em relação à sua fé, né? E em relação à sua vida para com Deus, se tornaram inúteis para o Senhor, né? E, por exemplo, era uma cidade rica, né? Uma cidade próspera, orgulhosa, e os cristãos de lá achavam que estavam bem, né? Eles não se preocupavam com a luta das igrejas que estavam em cidades ao redor. Eles diziam temos tudo porque eram prósperos financeiramente, e Jesus vai dizer, vocês na verdade não têm nada, vocês são pobres, né? Eles tinham lá um colírio na época, né, que diziam que era um colírio bom para os olhos, né? E Jesus vai dizer, vocês na verdade são cegos, entendeu? Então, veja bem, Jesus, ele está corrigindo aquelas pessoas ali que, apesar de serem cristãs, estavam vivendo uma fé inútil, tá entendendo? Não dependiam de Deus, queriam estar ligados ao financeiro, né, ao mundo secular, né, e deteriorando-se assim sua conduta e olhar espiritual da dependência de Deus e também o olhar de amor ao próximo. Tanto que na cidade eles não tinham assim muitas águas, né? Então eles dependiam muitas vezes de águas que vinham de cidades vizinhas, né? Inclusive, de um lado tinha uma cidade onde tinha água bem geladinha, boa para beber, matar sede. E numa cidade do outro lado, na outra cidade vizinha, tinha águas termais, né? Águas quentes, aquelas águas que na época era até medicinal, né? O que eles fazem? Eles resolvem construir um aqueduto para trazer a água quente dessa cidade, fazer um acordo e construir um aqueduto. Então a água, eles conseguiram puxar a água quente das águas termais para vir pelo aqueduto e chegar na cidade. Só que quando a água vinha, ela já chegava morna, não chegava quente, não tinha aquecedor nos tubos, né? Então a água chegava já esfriando, morna, tá entendendo? É onde o Senhor vai dizer o seguinte, a água ficava inútil, entendeu? Não servia nem para beber, nem para tomar banho. E aí por isso que o Senhor vai dizer, do jeito que vocês fizeram com essa água e ela se tornou inútil para vocês, porque ela não chega quente aqui e também nem fria, ela chega morna. Jesus diz, eu vou vomitar vocês da minha boca, né? Imagina alguém bebendo água morna, por exemplo. Ele vai dizer assim, não presta para nada, vocês se tornaram inúteis, né? A fé de vocês se tornou uma fé inútil, improdutiva. Você entendeu? Então a teologia ajuda a gente a entender isso, pra gente não ficar ali pegando texto. Vê, irmão, ou você fica frio logo, ou você fica quente logo, porque morno não dá, aquela coisa, né? Embora, lógico, em algumas aplicações, eu mesmo no início da minha caminhada cristã, até pregando, mesmo antes de me aprofundar na teologia, cheguei a pregar essas coisas, né? Mas não que não seja um pensamento válido, tá? Essa coisa da indiferença, de ficar no meio ali do muro, certo, serve para uma aplicação, mas não deixando de compreender o contexto correto, que seria isso, a ideia de ser inútil, irrelevante para a fé cristã. E tem muita gente que tem usado a teologia exatamente para isso. Eu tenho conhecimento, eu tenho a técnica, eu domino o grego, eu domino o hebraico, eu domino a contextualização. Só que aí, na prática, se tornou um crente inútil. Não evangeliza ninguém, não une a igreja, não abençoa os irmãos, não faz boa obra. Você que estuda teologia e tá assim, tá igual essa cidade aí. Faz uma teologia ruim, tá? A teologia é para a vida, é para prática de vida e prática de fé, e não para a gente apenas ter um diploma e pendurar ele na parede, ou dar aula em seminário, tá bom, pessoal? Bom, então ajuda a igreja, os pregadores, os professores de escola bíblica, até mesmo os cristãos que gostam de aprender a palavra, a se situar melhor, entender melhor a sua fé e a Bíblia que leem, tá bom? Agora, tem teologia ruim, tem por aí lugares que estão dizendo que, questionando a autoria, né, dos livros, com a crítica textual, ela é boa, mas ela é boa até um certo ponto, queridos, quando a crítica textual, né, ela passa
né, dos seus limites e começa a ir para a crítica histórica, né, e começa a questionar aí a autoria dos livros, começa a dizer que a inspiração, né, alguns teólogos vão, a partir daí, criar ideias de que a inspiração da Bíblia, ela não é toda inspirada pelo Espírito Santo, né, e começa aquela coisa, você vai tirando a autoridade das Escrituras, e quando quando uma igreja tirar a autoridade das Escrituras, desculpa, queridos, o relativismo entrou na igreja e você não tem mais base nenhuma para dizer que a Bíblia é a palavra de Deus e a palavra de Deus é a verdade. Você vai entrar em conflitos, tá? E aí tem gente já dizendo que não, quando a união homoafetiva, ou a prática, na verdade, homossexual era condenada, né? Aquela igreja porque naquela época era assim, hoje é diferente. Ali tem a ver com a cultura e não com o decreto divino, né? Não era um pecado a homossexualidade, mas a escravidão de homossexuais, né? Que eram forçados a fazer aquilo. Tal. Essas conversas, sabe? Ficam introduzindo nas escrituras coisas para tentar agradar uma pauta militante da atualidade. Isso aí é uma teologia ruim e tem um monte de igreja abraçando isso aí. Isso é só um dos detalhes. Tem alguns já querendo dialogar com o mundo, abrindo para o universalismo, tentando entender que, assim como o pecado entrou por Adão no mundo e todo mundo foi pecador, independente de querer ou não ser pecador, herdar o pecado de Adão, da mesma forma Cristo foi para a cruz. E assim ele vai perdoar todo mundo. Ele veio para tirar o pecado do Adão. Então, uma vez que você não teve escolha para nascer pecador porque herdou isso de Adão, né, devido ao pecado original lá no Éden, assim também Cristo, quando morreu na cruz, independente de você querer ou não, ele está tirando o seu pecado e você vai estar salvo. Um tipo de um universalismo, sabe? Assim, cristão, dizendo que está todo mundo salvo, sem precisar confessar Cristo, sem precisar se arrepender de pecados. Tem gente pregando isso aí. Isso aí é uma teologia ruim, progressista, tem que ser banida, tá? Da nossa vida e da nossa mente. Se você tem vindo em lugares e igrejas que têm se aberto, né? Tem dado abertura para essas teologias e tem visto isso na sua igreja. Sai fora. Você está bebendo em fonte de teologia ruim, tá? Outra coisa, usar textos bíblicos para enganar o povo, né? Quantas pessoas fazem isso? Vão lá, pegam um texto. Outro dia eu vi um pregador dizendo o seguinte: nós vamos fazer aqui uma campanha, né? Toda sexta-feira vai ser o dia da vitória, o dia do divisor de águas, o dia que os demônios vão cair por terra. Por quê? Vai ser toda sexta-feira. E por que vai ser às 3 horas da tarde? Porque foi numa sexta-feira, às 3 horas da tarde, que Jesus Cristo disse: está consumado, e o véu se rasgou de cima para baixo. Então, simbolicamente, será toda sexta-feira, às 3 da tarde, a grande campanha, a igreja lota. Por quê? Porque essas pessoas acham que porque Jesus foi à cruz, né? E vamos dizer que seja uma sexta-feira, tá? E que realmente às 3 da tarde foi a hora que a Bíblia diz que ele entregou o seu espírito. Agora, se foi sexta-feira exatamente, existem controvérsias, mas digamos que seja numa sexta-feira. O pessoal acha que por conta disso, tipo, há um misticismo em volta, sabe? Você fazendo um culto naquele horário a sua vitória vem. Pessoal, isso aí é você desprezar aquilo que Cristo fez uma única só vez. Porque Cristo, historicamente, já foi para a cruz uma única só vez, para que você clame a Ele, adore a Ele, esteja com Ele, qualquer horário. A sua vitória vem no tempo de Deus, como Deus quer, tá? Essa coisa mística que o pessoal pega um texto e faz dali tipo uma espécie de amuleto de sorte, o dia, o horário, vamos trabalhar nesse dia porque foi isso. Isso aí é uma teologia falsa, é uma enganação. Se você está vivendo esse tipo de coisa, sai fora, tá? Pastores que falam assim: você precisa dar o seu dinheiro aqui, caso você não dê, né? Ou melhor, né? Faça um sacrifício. Qual é o seu sacrifício para receber a sua vitória? E fica com essa história de sacrifício, sacrifício, sacrifício. O sacrifício é sempre o seu dinheiro, né? Por exemplo, eles vão lá, pegam a história de Abraão, essa é clássica, onde Abraão entrega o seu tudo era o Isaac. Deus falou: me dá o Isaac, e ele entrega o Isaac para Deus. Você tem coragem de entregar o seu tudo? Sua casa, seu carro, entregar um salário? Vamos fazer a campanha da entrega de um salário mínimo. Vamos fazer essas sacrifícios. Quero 10 pessoas aqui com R$1.000, faça esse sacrifício de amor, essa doação de amor, e você vai ver o que vai acontecer na tua vida. Isso tudo é manipulação e da pior espécie, tá? A teologia boa te livra das garras desses mentirosos, tá bom? E é isso mesmo. Então, procure buscar uma boa teologia para não ser enganado, para não ser escravizado, tá? Não ser manipulado, mas ao mesmo tempo para ser sábio e não abraçar teologias danosas que vão destruir você, sua casa e talvez até sua igreja. Tome cuidado, tá bom? Agora, pessoal, eu estou finalizando aqui, né, mostrando aí essas questões que são importantes. É por isso que eu busco aqui um viés conservador, histórico, ortodoxo, não radical. Porque existem os radicais fundamentalistas, né?
E a gente tem que tomar cuidado, porque nós que somos conservadores e ortodoxos, né, da fé histórica conservadora, né, dessa teologia mais perto do literal, nós temos que tomar cuidado, porque senão a gente pode começar a caminhar pelo fundamentalismo, sim. Cada coisa nova que acontece no mundo é Jesus voltando, você entendeu? Toda hora Jesus está voltando. E eu mesmo, às vezes, me pego nessas questões, tem que tomar cuidado. Bom, que Jesus está voltando, está mesmo, tá? Está mesmo. Agora a gente tem que tomar cuidado para a gente não acelerar, né, as coisas, colocar pânico na igreja, colocar pavor. Ah, irmãos, tá vindo aí a besta, a partir de amanhã vai ter perseguição na igreja. Não que eu não esteja vendo já muitas profecias se cumprindo, que Jesus está realmente mais perto do que a gente imagina, certo? Eu acredito nisso. Porém, queridos, eu não posso dizer aqui, ó, nunca, dizer assim, ah, irmãos, acho que em 10 anos aí Jesus está vindo aí. Às vezes a gente comete esse erro. Cara, não devemos jamais especular. Nós não sabemos. Princípio das dores. A Bíblia fala que antes da volta do Senhor vem o princípio das dores. E se nós estivermos nesse princípio das dores, por exemplo, digamos assim, queridos, só Deus sabe quanto tempo pode durar esse princípio das dores. Pode durar 100 anos ainda, tá? Então, assim, não pare do que você está fazendo. Quem tem que fazer curso, faça. Quem tem que casar, case. Quem tem que estar querendo comprar uma casa, junte, se programe e compre, tá? Viva a vida. Mas também viva a vida observando o céu, porque senão você se perde nessa vida. Porque se caso Jesus vier, né, em 5 anos, você não tem mais nada aqui, querido. Você tem que ter seu coração no céu para morar com Deus. Onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Cuidado para o seu coração não estar nos tesouros desta terra, tá bom? E você perder aí a sua conexão com Deus. Não deixe de ajudar a igreja financeiramente, porque existem charlatões, mas procure dar seu dízimo, dar suas ofertas, suas contribuições em amor, tá? Honrando o Senhor, tá? Mas vá em lugares que você sabe que não há nenhum tipo de apelação teológica, mentirosa, manipuladora. Invista seu dinheiro em lugar com pessoas sérias e fazem a obra seriamente, tá? É isso mesmo. Essa história de deu dízimo aqui, não tem que questionar, não é verdade. O dízimo é entregue, sim, tem pastores são dignos dos seus salários, são sim. É importante quando uma igreja tem pastores integrais. Irmãos, eu sou pastor da igreja lá, eu tenho um trabalho fixo fora do pastoreio, né? Eu tenho um trabalho secular, tá? Eu tô assim, tô bem assim, graças a Deus, mas eu admito aos irmãos, tem vezes que é uma correria danada, tá? Você tem que atender pessoas, conversar, e eu não quero que caso algum membro veja esse vídeo, fique se privando de falar comigo, achando que eu tô aqui reclamando, tal, não. Mas os irmãos precisam conhecer a realidade pastoral, né? Que é uma correria, muitas vezes a gente se desdobra, mas a gente faz isso com amor, com entrega, por amor a Cristo e amor aos nossos irmãos e irmãs, amor ao próximo, tá bom? Agora, eu não tenho hoje, nós estamos gravando esse vídeo no dia 1 de julho de 2025. Atualmente eu não tenho salário de igreja, tá? Agora, se um dia, irmãos, eu for parar de trabalhar lá no secular para me dedicar integralmente à obra do Senhor e a igreja puder me dar um salário e a igreja, a assembleia da igreja estiver de acordo, a diretoria da igreja e tiver tudo aprovado, eu terei um salário da igreja. Mas não nas igrejas sérias, por exemplo, não é o pastor que cuida das finanças. Quem cuida das finanças da tesouraria é fazendo parte da diretoria. Tem ali uma coisa bem fiscalizada, tá? Há prestações de contas todo mês para a igreja, para onde o dinheiro está indo, como está sendo gasto, tá bom? E a finança da igreja sempre em ordem, tá bom, queridos? Então é importante que isso seja colocado aqui, porque infelizmente por aí tem também igrejas que o pastor ele determina como o dinheiro vai ser usado, coloca, ele mesmo faz o seu salário. Inclusive tem lugares que pastores não têm vergonha, ele tem super salário, né? O membro da igreja muitas vezes não tem como comprar um carro, o irmão anda a pé, pega um ônibus, né? E o pastor vai lá, consegue ter um salário de 20 mil reais. Vocês me desculpem, irmão, se eu tiver algum pastor amigo aí que ganha 20 mil reais, você já vai me perdoando, irmão, mas eu não vou ser mentiroso, não. É uma vergonha ganhar 20 mil reais às custas de irmãos que vão na sua igreja, às vezes ganham 1 ou no máximo 2 salários mínimos, tá? E ainda pega o dízimo deles e colocam lá, tá? E você vê isso e ainda fazer um salário de 10 mil reais. Eu acho que a igreja tem que ter equilíbrio, tá? Eu acho que o pastor tem que ter um teto salarial. Eu tenho vídeos no canal falando disso, tá? Para não se tornar um escárnio, uma vergonha para a sociedade e para a sua própria membresia, tá bom? Então eu acho que as igrejas precisam ter consciência, os pastores precisam ter consciência, não envergonhar o nome do Senhor, tá? Não ficar rico às custas de igreja. Isso é um escândalo, isso impede o evangelho de crescer, tá? Em nome de Jesus, se toquem, acordem, tá? Enfim. Bom, pessoal, e é isso, tá? Então eu tinha muitas outras coisas para falar aqui, mas basicamente é isso aí, tá? Lembrando que as igrejas não são iguais mesmo, cada igreja tem sua forma de governo, umas são presbiterianas, outras são
episcopais, presbiterianas, um grupo de presbíteros coordena, outras são episcopais, é o bispo, né, principal que dá toda a ordem, né, ele bate todo o martelo, tudo vai ser feito, e tem as igrejas congregacionais, que é o caso das igrejas batistas, onde uma vez por ano, pelo menos, é feita a assembleia ordinária, onde assuntos são decididos em assembleia, com a participação de todos os membros da igreja, tá bom? E a diretoria eleita, ela cuida dos assuntos administrativos, e o pastor lidera o corpo ministerial, tá bom? Mas a igreja é que faz a assembleia para definir assuntos gerais da igreja, tá bom? Se não passa na assembleia, não vai adiante. O pastor não tem o poder de fazer acontecer sem a voz e a aprovação da assembleia, tá bom? Então, queridos, formas de governo são diferentes, a gente precisa respeitar isso, tá? Outra coisa que a gente precisa entender liturgias são diferentes. Essa coisa de ficar falando, essa igreja tem música só de coral, a outra tem lá uma música mais black, né? Tem mais batidas e tal, e ficar julgando isso, sendo espiritual ou não sendo. Isso aí é coisa de quem não tem o que fazer. Uma teologia boa te liberta desses preconceitos e entende que Deus não está preocupado nem um pouco, né, com o tipo de estilo musical que você está tocando, mas sim se há reverência na música, se a letra ela é bíblica, ela tem uma teologia saudável na letra, e se a intenção do coração de quem adora e canta é para glorificar a Deus e edificar vidas, tá? E não para se aparecer ou apenas para fazer festa para si mesmo, porque o culto não é para nós, o culto é para Deus. Tá? Então Deus olha aí o coração, ele olha as intenções, ele olha o que está sendo feito. Então a gente tem que se policiar nisso, tá bom? Então a teologia também faz você entender isso, tá? Que o tipo de música da sua igreja não é o mais santo nem o mais certo, tá? E você derruba alguns preconceitos, você começa a perceber que usos e costumes, né, não tem nada a ver com doutrina bíblica, são doutrinas de homens. O homem usa barba aqui na igreja, não tem. Você vai perceber, isso é coisa do homem, não é bíblico, né? Isso não tem nada, não é uma ordem de Deus, não é uma ordem bíblica. Isso é um conceito da igreja aqui que adicionou um critério para ser membro aqui, tá? As mulheres não podem pôr calça, não podem usar maquiagem, não podem pôr um brinco, não podem cortar o cabelo. Doutrina de homens, não tem nada a ver com a teologia bíblica. Uma teologia boa te faz enxergar isso. Tá? Se você gosta da sua igreja assim, você fica nela. Mas que toda a igreja aprenda a ser honesta com os seus membros. Dizendo, é nosso costume, não quer dizer que é doutrina de Deus. Tá? Tem alguns que usam isso como se fosse doutrina de Deus. E aí eles entram na categoria de falsos profetas. Porque, afinal de contas, dizer o que Deus não disse é coisa de falso profeta. Tá bom? Vamos tomar cuidado. E assim por diante. Né? Outras coisas mais. A teologia te desperta para isso. Tá? Mas cuidado. Cuidado com teologias ruins. Lembre-se. Uma teologia boa é aquela que faz a igreja melhorar, soma com a igreja, mas faz a igreja ficar mais firme na fé e acreditando, queridos, na Bíblia e afirmando a Bíblia como palavra de Deus inerrante, palavra de Deus infalível, inspirada pelo Espírito Santo. Tá? Se alguma igreja questiona esses pontos, ela já não é mais evangélica, ela já não é mais protestante, ela é uma outra coisa. Tá? Então tome muito cuidado. Que Deus te abençoe, que essas informações aqui, gerais, assim, possa te fazer refletir do porquê fazer teologia. Você já está fazendo, você que pretende fazer, fica atento a isso. Você que está na sua igreja, você também se desperte para as questões que foram colocadas aqui. Tá bom? Em amor, falo estas coisas. Deus te abençoe, obrigado por ficar até aqui. Agora eu vou apresentar o endereço da igreja, os livros que tem publicado e também dar dicas de lugares que você pode estudar teologia. Tá bom? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Abraço. Olá pessoal, você que é aqui do canal Degustação Teológica, está inscrito, quero te agradecer de estar inscrito, né, e estar conosco, e eu quero te fazer um convite muito especial, que é o convite de primeiro nos visitar a nossa igreja, Igreja Batista Fraternidade ali em Caieiras, caso você não esteja congregando, caso você esteja paradão, né, venha congregar conosco. E você que já tem uma igreja, está firme lá, que Deus te abençoe, continue firme lá, mas quando quiser nos visitar, para dar uns glória a Deus conosco, né? Fique à vontade para estar conosco com a bênção de seu pastor e da sua comunidade, tá bom? Bom, mas eu quero dizer para vocês, queridos, nós estamos na Avenida Pauliceia, número 1200, ok? Aqui no bairro das Laranjeiras, Caieiras, São Paulo, cidade de Caieiras, tá? Nós ficamos na sobreloja, ou seja, na parte superior do prédio,
tá bom? E ali acontecem nossos cultos todos os domingos, às 9h30 da manhã e às quintas-feiras, às 8 horas da noite. Sua família, você será bem-vindo, vocês todos serão bem-vindos, tá bom? Lembrando que nós temos também outros trabalhos que você pode conhecer ao nos visitar, tá bom? Olá, eu sou o presbítero Roberto Wagner, diretor nacional do IBBC. O IBBC é o Instituto Bíblico O Brasil para Cristo, órgão oficial de teologia das igrejas do Brasil para Cristo. Você, pastor, você, obreiro, você que é líder de departamento e que tenha uma curiosidade em relação à teologia, venha saber como abrir uma extensão na vossa igreja e como capacitar os obreiros do seu ministério. Essa é uma grande oportunidade. Você também pode entrar em contato conosco pelos nossos canais de contato. O nosso curso tem uma gama muito preciosa que abordam teologia sistemática, teologia pastoral, defesa da fé, missões e também uma grande parte de história da igreja. Lá você vai poder obter informações de como abrir o curso na sua igreja. Espero vocês, hein?